Bom, gente, vamos falar sobre erro? Vamos falar sobre erro para que vocês não errem o erro. Me desculpem pela péssima piada, né? Mas é só para deixar aqui a videoaula um pouco mais divertida. Então vamos falar um pouco sobre erro aqui em direito penal. Só flashes, tá? Noções gerais para ficar mais fácil aqui a atividade que vocês farão. Então veja, erro a gente pode conceituar como sendo uma falsa noção da realidade, né? Uma falsa noção da realidade. Ou seja, a pessoa que está em erro, ela erra a respeito de algo que está acontecendo, que ela não entende muito bem, não sabe muito bem. E essa falsa noção da realidade, isso é muito importante, acaba viciando a vontade dela. Tá? Então, erro é um conceito que a gente usa aqui em direito penal e usa também em direito civil. Né? Então eu vou contar para vocês uma coisa que eu tenho certeza que o professor de civil falou para vocês. Querem ver? O professor de civil falou assim, olha, você vai lá numa loja e nessa loja você encontra esse anel para vender. E aí, esse anel aqui você fala, está lá por 100 reais. Você fala, um anel de ouro por 100 reais, o preço está muito bom, eu vou levar. Né? E aí você compra, vai para casa, contente e feliz com esse anel de ouro, achando que pagou barato. Aí quando você chega em casa, você vê que na realidade isso aqui não é ouro, e sim um latão do mais vagabundo possível. Ou seja, você errou. Né? Então aqui você estava em erro. Né? Você achou que era ouro, e por isso você comprou. Então vejam, foi uma falsa noção, né? Foi uma coisa errada que você percebeu, que viciou a sua vontade. Então você acabou comprando o anel porque você achou que o preço estava bom para um anel de ouro. Se você soubesse que não era de ouro, você não faria isso. Tá? Então, em direito penal, muitas vezes vai acontecer a mesma coisa. Muitas vezes você desconhece alguma circunstância, né? Desconhece alguma coisa que acontece e por isso você acaba tendo um comportamento que não teria, né? Caso soubesse o que está acontecendo. Então imagine você, gente, que você é uma pessoa que, como eu, é meio míope. Vocês sabem, pessoa que enxerga meio mal de longe? E eu sou assim, né? Eu tenho a minha colinha que está aqui na minha frente, vocês não imaginam o tamanho da letra que eu coloquei para conseguir enxergar, né? Para não ter que gravar aula de óculos, né? Que não seria uma coisa muito estética. Então de perto é uma beleza, a gente enxerga tudo, né? Mas de longe é uma tristeza, né? É desse jeito. Não sei se vocês sabem, né? Momento cultural tem que ter na aula à distância também. Míope vem do grego, né? Então ops, de olho, né? Que vem de óptica, óptico, né? E mil significa apertar, porque o míope aperta assim, né? Não enxerga muito bem. Então eu que sou meio míope, já fui muito mais, tá gente? Eu fiz cirurgia LASIK quando eu tinha 21 anos de idade, portanto 13 anos atrás. Digamos que ele está lá praticando tiro ao alvo, né? Como é um míope muito vaidoso, assim como eu, ele está lá, pá, pá, tirando ao alvo, sem óculos. E aí passa uma pessoa com uma camiseta, né? Câncer de mama no alvo da moda. Ele olha lá, é o alvo, e pá, atira e mata a pessoa. Então o que nós temos aqui? Um erro, tá? Houve um erro, é uma falsa noção, percebam, né? Porque ele acreditou sinceramente que ele estava atirando contra um alvo. Mas na realidade, ele estava atirando contra uma pessoa, né? Esse que foi o problema. Ele acreditou que era um alvo, mas na realidade era uma pessoa. Isso viciou a vontade dele. Porque se ele soubesse, né, que aquilo é um alvo, né, que aquilo é uma pessoa, aliás, não um alvo, ele jamais teria atirado. Como no exemplo que eu dei no começo, né, se o cara soubesse que isso aqui é latão e não ouro, ele não teria pago 100 reais num anel de latão vagabundíssimo. Né? Então, esse é o erro. E a questão é, como fica isso para nós aqui no direito penal? Bom, basicamente, gente, a gente começa aqui a questão do erro, classificando o erro em duas modalidades. Tá? Então, o direito penal conhece primeiro aqui o que nós vamos chamar de erro de tipo, tá? Que é esse aqui que eu acabei de dar de exemplo para vocês, tá? Quando eu falei sobre esse erro da pessoa que atira no outro achando que é o alvo, né? É um erro que recai sobre uma circunstância fática, ou seja, ele está errando sobre alguma circunstância fática. Tá? Então ele desconhece alguma circunstância que está acontecendo, né? E isso vicia a vontade dele. Isso é o erro de tipo. Tá? Então vai ser isso. E também se fala aqui em direito penal em erro de proibição, que aí tem a ver com a falsa compreensão do lícito. Então perceba, é diferente. Quando eu tenho um erro de proibição, eu não desconheço nenhuma circunstância fática, eu sei exatamente o que está acontecendo. Mas eu acho que eu estou fazendo uma coisa permitida, quando na realidade estou fazendo uma coisa proibidíssima, né? Uma coisa que eu não poderia fazer. Tá? Então, exemplo que todo professor de penal dá, vou dar também igual. O cara é argentino, tá? E vem passar o carnaval aqui no Brasil. Chegando aqui,
digamos que ele esteja lá no Rio de Janeiro, passando o carnaval, festejando, ele vê todo mundo usando lança-perfume, né? Na Argentina, digamos que o lança-perfume seja permitido. Então o que é natural que ele pense, gente, que qualquer pessoa pensaria no lugar dele, que pode usar lança-perfume aqui também. Então ele vai lá e usa no baile de carnaval no Rio de Janeiro e acaba sendo preso em flagrante por conta da lei de drogas, né? Porque lança-perfume é proibido aqui no Brasil, como vocês bem sabem. Então o que nós temos aqui? Um erro de proibição, né? Então o cara, ele sabia muito bem o que estava fazendo, ele sabia que era lança-perfume, sabia que estava barato, sabia tudo. Mas ele não sabia que aquilo era proibido, né? Ele não sabia que existia essa proibição aqui nesse caso, tá? Então isso é o erro de proibição. Então a gente trabalha basicamente com esses dois tipos de erro, né? O erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo sempre recai sobre circunstância fática, o erro de proibição ele recai sobre a ilicitude, né? Então você conhece os fatos, mas não conhece a ilicitude, tá? Então, para dar um exemplo, né, para ficar bem claro. Imagine, né, que você pega, né, você é um perigoso traficante de drogas, entrega lá um pacote cheio de cocaína para sua avó e fala para ela: avó, leva esse pacote lá para o meu amigo. E ela fala: mas o que é isso? Você fala: é talco, vó, talco Johnson, né, é muito bom para passar depois do banho. E ela vai lá e leva. Ela está em erro de tipo ou em erro de proibição? Nesse caso é erro de tipo, porque veja, ela desconhece a circunstância fática daquilo ser droga, né? Mas ela sabe que cocaína é proibida. Então se ela soubesse que aquilo é cocaína, ela não levaria. É diferente do caso do argentino, tá? Então a gente trabalha basicamente com esse par de conceitos, né? Erro de tipo e erro de proibição. E aí, gente, o mais importante, como que eu resolvo? Então quando eu tenho um erro de tipo, erro de proibição, isso exclui o crime, né? Não exclui o crime? Como que fica essa situação toda? É fácil. Tanto no erro de tipo quanto no erro de proibição, nós vamos ter que trabalhar com outro conceito, que é o fato do erro ser vencível ou invencível. Isso que vai ser fundamental, né? Então o que é o erro que é vencível? Como o próprio nome indica. É aquele erro que poderia ser vencido se a pessoa fosse um pouco mais cuidadosa, se a pessoa tomasse todas as precauções necessárias, né, ela não erraria. Ela errou porque ela não tomou todos os cuidados que deveria, né? Por isso é um erro que é vencível, daria para ser superado, né? E o invencível é aquele que é excusável, dá para perdoar, porque ele é invencível. É mais ou menos, para quem é velho como eu vai entender, o He-Man. Né? Lembra do He-Man, tinha a musiquinha lá, o Trem da Alegria, que falava: sou invencível? Então é isso, né? O esqueleto lá pode fazer todos os planos que ele quiser contra o He-Man, que vai perder, não tem jeito. O He-Man sempre ganha no final, porque o He-Man ele é absolutamente invencível, né? Então essa que é a ideia. Então, em regra geral, gente, quando eu tenho um erro, seja erro de tipo ou de proibição, que é invencível, ele é excusável, a pessoa não vai ser responsabilizada. Por outro lado, né, quando eu tenho um erro que é vencível, em princípio eu tenho responsabilidade, tá? Vamos entender melhor como que isso funciona, primeiro em cada um dos dois tipos de erro. Então vamos falar sobre erro de tipo, aquele lá do tiro ao alvo, né, do cara míope atirando ao alvo, ou da sua avó que leva cocaína achando que é talco, né, o erro de tipo. Veja, muito importante que vocês saibam, e eu sei que vocês já estudaram bastante dolo e culpa, tanto aqui nas oficinas quanto nas aulas teóricas. O erro de tipo, guardem bem isso, lembrando que direito penal é raciocínio lógico o tempo todo. Ele exclui o dolo. Porque dolo, muito resumidamente, vocês sabem que nada mais é do que a intenção de fazer alguma coisa. Então, portanto, se eu estou em erro, né, eu não tenho intenção. Então, se a sua avó leva cocaína achando que está levando talco, ela não tem dolo. Ela não tem a intenção de transportar, né, cocaína. Não tem esse dolo. Se eu pratico tiro ao alvo, né, acerto uma pessoa acreditando que está acertando um alvo, eu também não tenho dolo de acertar uma pessoa. Tá? Então, guardem essa regra. Essa é a primeira regra fundamental. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Tá? Então, todas as vezes que eu tenho erro de tipo, eu não tenho dolo, necessariamente. Tá? Então, se eu, nesse meu exemplo, né, eu peguei e atirei lá e matei uma pessoa, achando que eu estava matando, achando que eu estava acertando o alvo, isso não tem dolo. Eu posso ser responsabilizado, né, talvez por culpa, mas homicídio doloso jamais. Né? Sempre que tem erro de tipo, o dolo está fora. Eu posso ser responsabilizado por culpa? Posso, se o erro for vencível.
tá? Então é aquela regrinha que eu falei para vocês. O erro vencível, né? Ele permite alguma punição, o invencível não. Então se for invencível, tira o dolo, tira a culpa, não tem crime. E exclui, portanto, né, a tipicidade. Porque para eu ter um fato típico, a primeira coisa que eu preciso é ter uma conduta dolosa ou pelo menos culposa. Se não tem nem dolo nem culpa, não tem tipicidade, não vai ter responsabilidade penal aqui nesse caso. Se o erro é vencível, se o erro poderia ter sido evitado, né, se a pessoa tomasse mais cuidado, aí eu vou ter a possibilidade de responsabilização por culpa, tá? Então, nesse meu exemplo, eu entendo que seria um erro vencível, né? Porque eu poderia estar de óculos, poderia estar no lugar adequado. Então, se eu estou lá miopemente, né, atirando nas pessoas, eu posso ser responsabilizado por homicídio culposo, aqui no caso, tá? E o erro de proibição, gente? Mesma coisa, né? Vejam, o erro de proibição, ele não exclui o dolo. Porque, vamos pensar, no argentino que está lá usando o seu lança-perfume, né? Ele tem dolo de usar o lança-perfume. Ele sabe que é lança-perfume, né? Ele sabe tudo. Então o dolo vai ter, né? Agora, se for um erro que é invencível, então vamos imaginar, né? O argentino nunca veio para o Brasil. Não tem a menor ideia de que usar lança-perfume é proibido aqui. Então ele não comete crime. E por que ele não comete crime? Porque o que ele está fazendo não é culpável, não é reprovável. Eu acho que vocês não chegaram ainda na categoria da culpabilidade, né? Mas acreditem em mim, por hora, não é culpável, não é reprovável. Então não tem crime, por isso, tá? Porque para ser crime tem que ter as três coisinhas, né? Fato típico, antijurídico e culpável. Então se não tem a culpabilidade, você não vai ter aqui essa reprovabilidade, né, que vai ser necessária para essa responsabilidade penal. Agora, por outro lado, se é o argentino que já vem para cá, né, todos os anos, faz 20 anos, desde o ano 2000, né, ele vem passar o carnaval no Rio de Janeiro, ele fala assim, mas eu não sabia que não podia usar o lança-perfume. Não sabia? Deveria saber. Você deveria prestar mais atenção nas coisas, porque você já veio para cá muitas vezes. Então a gente vai ter essa outra solução aqui nesse caso, tá bom? E aí você vai ter o crime de qualquer forma. Tá? Então é isso. É importante que vocês saibam identificar o que é um erro de tipo, o que é um erro de proibição, o que é um erro vencível, o que é um erro invencível. E aí você pode trabalhar a questão da responsabilidade a partir disso. Para terminar, gente, algumas observações sobre outros tipos de erros, né, que podem aparecer. Então, assim, primeira coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a discriminante putativa. Então, o que é isso? Vai ser quando a pessoa, né, acredita que está em alguma excludente. Então a pessoa acredita que está em legítima defesa, acredita que está em estado de necessidade, quando na realidade não está. Tá? Então a pessoa está lá com a mão aqui coçando aqui o peito, né? Aqui coçando o peito, e o outro acha que aqui tem uma arma, né? Que ele vai atirar a qualquer momento. E atira antes. E daí vê que quando sai a mão dele aqui, vê que não tinha nada. Ele acredita estar em legítima defesa, mas na realidade não está. Tá? Então, nesse caso, né, você vai ter que discutir se é erro de tipo ou erro de proibição. Vejam, você sempre vai sair por aí, né, você sempre vai discutir se houve erro de tipo ou erro de proibição. Nesse caso concreto, né, a pessoa está com a mão aqui dentro do paletó e quem vê pensa que ela está armada. Isso é erro de tipo, porque ela acredita que a pessoa está armada, quando do ponto de vista fático a pessoa não está armada, não existe arma de fogo nenhuma aqui nesse caso. Né? Então a gente fala aqui de um erro de tipo. Poderia ser erro de proibição? Poderia. Poderia quando a pessoa desconhece aqui os limites da legítima defesa, por exemplo. Né? Então, chega lá o pivetinho e ameaça, olha, se você não me der 10 reais, eu vou jogar uma bolinha de gude em você. E você vai lá e exerce a sua legítima defesa dando um tiro de canhão no menino. É claro que isso não pode, né? É claro que isso é excessivo, né? E vai gerar a responsabilidade penal, aqui no caso concreto. E aí seria um erro de proibição, tá? Você pode ter o erro sobre a pessoa, que vai ser você acabar se enganando de vítima, né? Então você quer matar o Zumiro e acaba matando o Heleno, se engana na hora de fazer a troca aí das vítimas, né? Como que é a regra, né? Você vai ser responsabilizado como se tivesse acertado a vítima certa, tanto para o bem quanto para o mal. Aí vocês vão perguntar para mim, mas professor, faz diferença matar o Heleno ou matar o Zumiro? Pode ser que sim, pode ser que não, né?
Porque digamos, gente, por exemplo, né, que eu queira matar o meu pai. E aí eu acabo me enganando e mato o jardineiro no lugar dele. Se eu matar o meu pai, como vocês devem imaginar, a pena é maior. Tem um agravante, né, que é crime praticado contra ascendente. Se eu matar o jardineiro, não tem esse agravante. É homicídio também, é o mesmo crime, mas não tem agravante. Só que, como a minha intenção era matar o meu pai, eu vou ser responsabilizado como se eu tivesse matado, né, o meu pai, tá? Então assim que eu vou ter a responsabilidade. Que é aquela regra básica de direito penal que vocês já sabem, né? Que aqui para nós sempre, né, uma das coisas mais importantes que tem é a intenção. Então vocês sabem que muitas vezes você vai ter a responsabilidade penal sendo muito mais pautada pela intenção que você tinha do que pelo que efetivamente você fez, né? Então que esse é um caso desses, né? Você tem ainda a hipótese aqui do erro na execução. Então você queria cometer um crime, né, e acaba cometendo outro. Então você quer matar alguém, né, e acaba atingindo uma outra coisa por acidente. Então, que é diferente do erro sobre a pessoa, né? O erro sobre a pessoa, eu errei a vítima só, né? Então eu queria matar X, eu matei Y. Aqui não, aqui eu queria matar X, acabei quebrando a janela, por exemplo. Eu errei o tiro, quebrei a janela. Então como que vai ficar, gente? Normalmente, tentativa, porque eu queria fazer. De novo, né? Você vai entrar naquela questão da tentativa, que eu não sei se vocês já estudaram, né? E, eventualmente, você pode ter um crime culposo para o que efetivamente aconteceu, tá? E, para terminar, temos aqui ainda o erro determinado por terceiro, né? E, nesse caso aqui, vai ser quando eu tenho alguém que ajuda a pessoa a errar. É mais ou menos como quando você está dirigindo o carro, né? E fala para o passageiro, olha aí se dá para eu entrar. Ele fala, ah, pode ir. Aí você entra e pá, bate o carro, né? Então, quando acontece isso, esse é o terceiro que te ajudou a errar, tá? Ele pode ser responsabilizado também, por dolo ou por culpa, né? Então se ele tinha o dolo de provocar o seu erro, ele vai ser responsabilizado dolosamente. Se ele provocou por culpa, né, porque foi negligente, imprudente, vai ser responsabilizado por crime culposo, tá bom? Gente, isso aqui são só flashes, tá? Isso aqui é uma aula complexa, que envolve muita coisa. Gravei esse vídeo só para ajudar vocês a preparar a atividade, né? Tenho certeza que vocês vão ter muito êxito em tudo isso. Tá bom? É isso, gente. Agradeço e nos vemos.